galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias, passando para mais uma aula de Segunda Guerra Mundial através das imagens, tá certo? Vamos lá. Bom, essas imagens que eu vou trazer agora para vocês têm a ver com o Pacto Germano-Soviético ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Ao final desses slides eu vou mostrar quem são esses camaradas, essas figuras. Bom, aqui eu tenho, olha só, eu tenho a Polônia, né? Poland, né? Como o Chapeuzinho Vermelho, ela chegando na casa da vovozinha. E aí você tem um lobo e tem um urso. O lobo tá aqui, Nazi Germany. E o urso, Soviet Russia. Bom, isso aqui é uma relação com a fábula, né, do Chapeuzinho Vermelho, cujo o lobo, se vocês repararem no lobo, tá até com o tupetinho do Hitler, tá certo? O lobo representa a Alemanha e o urso. E aí tem uma aula nossa que a gente fala sobre Revolução Russa. O urso, na Primeira Guerra também, tem aula da Primeira Guerra que aparece isso. Os cartoons da época mostram o animal que representa a Rússia é o urso. Então aqui também está representando pela Rússia, pelo urso. O urso na Rússia, o urso na União Soviética. Bom, ele já era uma representação da Rússia imperial, o urso, e com a Revolução Russa ele continua sendo um símbolo da União Soviética, tá certo? E aí o que está mostrando isso para a gente? Está mostrando o seguinte, que os dois, o que acontece? A Alemanha nazista, desde o Partido Nazista, desde o seu início, foi um partido que pregou a morte aos, ao Partido Comunista e seus elementos, tá certo? Desde o início, inclusive no livro de Hitler, do Mein Kampf, que ele escreve na cadeia, na prisão, ele coloca, ele tece comentários depreciativos, comentários contra o comunismo, tá certo? E aí na véspera da guerra, em agosto de 1939, ele faz um pacto de não agressão com o Stalin. Ribbentrop, que é o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, ele vai até a Rússia, a União Soviética, melhor dizendo, e assina com o Stalin, com o Molotov, que era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, o Tratado de Não Agressão. E eles vão dividir a Polônia em dois, para os dois, certo? Por isso, a Polônia está aqui representada por essa moça frágil. Repara que do desenho do Belmonte, o corredor polonês Danzig era uma moça frágil. Repara que aqui, isso aqui é um cartoon gringo, né? Tá aqui, ó. Esse cartoon, a moça frágil é a Chapeuzinho Vermelho, é a Polônia. E ela, ao invés de ter um lobo somente, ela tem um lobo e um urso, tá certo? Esperando ela na casa da vovozinha. É bem interessante isso, que mostra que a Polônia sofreu muito com a invasão do Ocidente e do Oriente, né? Bom, esse aqui é no Belmonte, né? Traço bem característico do Belmonte. E aqui tem o Hitler, né? Do lado esquerdo, esse feioso aqui, e tem o Stalin, esse outro feioso aqui à direita. E aí, o que acontece? Repara que os dois estão com facas, né? Punhais nas suas costas. Repara que isso aqui é de 22 de setembro de 39, semanas após assinarem o Tratado de Não Agressão, tá certo? Dois bons camaradas. E aí o Hitler diz: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? Aí o Stalin responde a ele: é verdade, nem nós. Porque assim, foi uma surpresa mundial esse tratado de não agressão naquele momento, porque o Hitler ele pregava o extermínio do comunismo. Então, a partir do momento que ele faz um tratado de não agressão, isso causa uma desconfiança, tá certo? Porque ele já vinha quebrando todos os acordos com o Neville Chamberlain, tá certo? Então, espera lá, o que está acontecendo?
tá certo? Por isso a faca, a desconfiança de Stalin e dele mesmo, né, do Hitler, com o outro punhal aqui ao fundo, certo? Bom, aqui estão, né, Ribbentrop à esquerda, Stalin, conhecido, e o Molotov eh, aqui à direita, né? Isso no dia da assinatura do tratado em agosto de 1939. Bom, aqui é o mapa da Alemanha, da invasão da Polônia. Então eu tenho aqui, ó, em vermelho a Rússia, a União Soviética, perdão. Em cinza eu tenho a Alemanha, certo? Incluindo Tchecoslováquia, né? Daqui, ó, esse trecho aqui. Bom, o que que eu tenho? Ó, Danzig está aqui, a Alemanha aqui e a Alemanha aqui. Então, o que que acontece? Olha lá. Polônia, olha aqui, Polônia, Soviet Aggression. Então, a agressão soviética está aqui, ó, esse pedaço aqui. Polônia, agressão germânica, alemã. Então, está aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, da Alemanha e esse outro da União Soviética. Repara que foi dividido ao meio. Dividiram ao meio, certo? Isso em 39, quando a Alemanha invade, a União Soviética invade também. O que que acontece? Hoje se fala muito da invasão dos alemães, começou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro. Quase não se comenta da invasão russa à Polônia, tá? Porque acabou que a União Soviética foi ser aliada no final das contas, porque a Alemanha quebra o Tratado de Não Agressão e em 1941 invade a Rússia, a União Soviética, através da Operação Barbarossa, né? Um plano de Hitler de invadir a União Soviética, atrás de campos de petróleo, enfim, comida, né? Material agrícola. E e quase não se fala. E a gente sabe hoje que ocorreram verdadeiros massacres tanto por conta da Alemanha na Polônia, quanto por conta dos soviéticos na Polônia. Existe o massacre de Katyn, da floresta de Katyn, que eu já falei não sei se eu falei em alguma aula, porém, falando agora de novo, e que só foi quem assumiu essa morte de 22 mil soldados poloneses foi o Gorbachev, em 1989 e 91, pedindo perdão ao governo polonês por esse episódio que Stalin cometeu, essa atrocidade que ele cometeu. Então, as atrocidades ocorreram tanto na Alemanha, invadindo a Polônia, quanto da União Soviética invadindo a Polônia, certo? Bom, e aqui a invasão da Alemanha aos territórios soviéticos, tá certo? Então ele estava parado lá, bonitinho, na linha dele de divisão, né, com a Rússia, e aí ele invade a Rússia em 1941 e invade é, e pega meio que de surpresa as tropas soviéticas. Sabia-se que estava havendo uma movimentação de tropas alemães nesse período, perto da fronteira, né, entre os dois países, mas foi pegou muita tropa Soviética de surpresa esse episódio. A União Soviética vai retrair, vai recuar grande parte do território. E só depois, com a ajuda dos americanos, com uma reestruturação, e aí mérito de Stalin, que vai transportar as fábricas para o leste, mais ao leste, para poder produzir para a guerra, isso é mérito dele, a União Soviética vai mudar o jogo, né? Aí, em 42, ela muda 42, 43, e aí ela vem empurrando de volta os alemães para o seu território. E aí são batalhas sangrentas e até hoje é festejada que eles chamam de grande guerra patriótica, certo? A virada de mesa está no símbolo de Stalingrado, tá certo? Bom, galera, essa foi mais uma aula de hoje. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!